Salve, salve, senhoras e senhores. Seu camarada Emicida tá por aqui para participar da minha lista Netflix. É hoje, até que enfim, diga-se de passagem. Mano, meu avatar na Netflix é um bichinho que parece um lobo-guará do War Planet, sabe? Ele não é um lobo-guará porque os animais que estão no War Planet, eles são os animais gringos, né? Tem pinguim, tem tigre, não tem um animal tipo uma capivara na parada. Aliás, inclusive, eu queria fazer esse protesto. Acho que vocês podiam ter uma capivara ali pra gente escolher uma capivara. A gente divide, eu tenho a minha conta, minha mulher tem a conta dela e tem uma conta das crianças, né? Às vezes, quando eu quero ver uma coisa que seja mais novela, sei lá, tipo um The Crown, aí eu vejo na conta da minha mulher, entendeu? Mas eu não sei te dar uma justificativa racional para isso. Eu só sinto que a minha conta é uma conta onde eu vejo coisas edificantes, entendeu, mano? Eu vejo David Attenborough no Barato, entendeu? Eu vejo Guerras do Brasil, saca? Eu assisto essas coisas sérias na minha conta e quando eu quero ver uma coisa mais farofa, eu vou na conta dela. Certo, para começar minha lista, gostaria de falar de uma série chamada Samurai Gourmet. Basicamente, é a história de um velhinho que se aposenta e ele começa a viajar por vários restaurantes e imaginar um samurai que acompanha ele e eu fico viajando nessa série, eu amo ela demais. Uma coincidência, uma história muito bacana que tem sobre ela também é a seguinte: eu tenho uns amigos que têm uma banda no Japão chamada Tokyo Ska Paradise Orchestra. Eles gravaram inclusive no disco amarelo, na música Quem Tem um Amigo Tem Tudo. Quando eu falei para eles o quão fã eu era dessa série, eles disseram que conhecia o ator principal, e aí eles me mostraram um vídeo onde o ator principal é o mestre de cerimônia desse show de aniversário da banda. E aí eu fiquei, mano, mentira que nós tem uma pessoa em comum, só uma pessoa para eu conhecer aquele cara. Uma que sempre falam, mas eu nunca vi, O Dilema das Redes. E eu nem sei dizer por quê, porque provavelmente eu ia gostar de assistir, mas de alguma forma, toda vez que eu tenho entrado na plataforma, eu fico, não, vou ver alguma coisa de comum. Continuando minha lista, eu amo uma série chamada Flavorful Origin, ou A Origem do Sabor, que é uma série onde a rapaziada viaja, principalmente por uns países da Ásia, e tem alguns episódios que são muito incríveis. Tem, por exemplo... Nossa, lembrei dele agora, não sei se ele é no Flavorful Origins ou no Street Food. Um que tem uma velhinha que usa um oclão assim para poder fazer comida, ela fica fazendo umas frituras na rua, virando um negócio, ela usa um oclão que parece aquele mangá, Tekokin Crit, assim, com capacete, um oclusão gigante. Eu não sou só uma cozinheira de rua. Sou uma chefe. Uma coisa que eu assisto com culpa, 300. Meu Deus do céu, eu assisto com culpa 300. Eu acho que é de uma tosqueira, aqueles efeitos exagerados, que é sangue espirrando, mano. Eu gosto, mas eu assisto tipo... Ainda bem que não tem mais ninguém aqui pra me julgar. O próximo da lista é Na Rota do Taco. Amo. Fico vendo as receitas que os mexicanos fazem, o jeito que eles cortam a carne, o jeito que eles criam os bichos. Eu fico viajando na forma como eles conduzem o barato. Já que ya está preparado el taco de pastor, se debes de comerlo parado. Sentado no, porque yo pienso que las personas se llenan más rápido, pero realmente el taco bueno es parado. Acho um negócio científico, fico estudando os temperos, eles põem cravo, põem manjericão, põem umas pimentas doidas lá que só eles têm, mistura tudo. Eu tento inventar aqui em casa a mesma coisa, dá errado. Vejo aquelas mulheres amassando milho para fazer como é que chama o disquinho mesmo, mano? Eu não lembro agora o nome do disquinho. O taco em si, tá ligado o taco, né, mano? E a coisa que eu acho mais legal da condução dessa série é a seguinte: quem conta a história é o taco. Reanimando a los cansados de este mundo. Rescatando a los que están por morir. Soy el taco que nunca te deja solo. Soy tu taco para siempre. Eu amo essa série, eu fico assistindo ela todo dia e quando eu acabo ela, eu vou comer alguma coisa. Detestei, mas finjo que gostei, 72 animais mais perigosos do mundo. A minha filha adora, ela fica curiosa, ela fica tipo, nossa, tem umas cobras, tem uns bichos daqui. Eu fico tipo, mano, que bagulho tosco, mano, não precisa disso aí no planeta. Na sequência,
Essa, inclusive, traz uma informação que poucas pessoas sabem. Eu sou um cantor, mas a minha formação é design. Meu sonho, inclusive, era ser desenhista de história em quadrinhos. Não tinha nada a ver com música, eu era tímido demais para fazer música. E por isso, uma das minhas séries favoritas na Netflix é Abstract, The Art of Design. Esta é uma luz monocromática. Parece que não há cores. Na verdade, não há cores aqui, porque não tem luz branca para refleti-las. Mas dá uma olhada. Eu adoro ver o pessoal concebendo casa, prédio, palco, capa de revista. Eu fico pirando ali pensando, cara, eu gostaria tanto de trabalhar com essas coisas. Uma outra série que eu adoro também é As Casas Mais Extraordinárias do Mundo. Putz, mano, eu fico vendo os arquitetos viajando pelo mundo, vendo cada casa, uma casa mais bonita que a outra. Eu penso, um dia eu vou ter uma casa nessa pegada. Um brinde à casa. Saúde. É até bom que eu fale isso aqui dentro da Netflix, porque eu nunca entendi por que vende sugestões para mim, Virgin River. O algoritmo não explicou que eu sou rapper. O que eu vou fazer nessa série? Uma série na qual eu moraria? Origens do Sabor. Origens do Sabor. 100% de certeza. Eu moraria, eu queria viver para sempre em Origens do Sabor. Para encerrar minha lista, High Score ou GDLK. Quando eu descobri que podia jogar e viver disso, eu pensei, eu vou fazer o que for preciso. Como todo mundo sabe, eu sou apaixonado por videogame, principalmente das primeiras gerações dos videogames. Eu acho essa série incrível porque ela consegue conduzir a gente de um jeito muito divertido a respeito das origens de vários desses jogos que se transformaram nos nossos companheiros da infância e da adolescência. アイデアだけではなくてビジュアルも大事だと。まずパックマンは黄色い食べるやつで目がないんですね。鼻もないんですね。Pessoal, essa foi minha lista. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, se gostou, comenta aí que depois a gente dá uma olhada. Eu vou ver se você tem um gosto que é melhor do que o meu também, para você poder estar me julgando, irmão. Ó, quer me seguir? @Emicida nas redes sociais. E uma informação importantíssima. Amarelo é tudo para ontem. Nosso primeiro documentário já está disponível na Netflix.